Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Deus colocou no meu coração dois versículos. Se encontra lá em 2 Reis, o capítulo é o 6, o versículo é o 16 e 17, que diz assim: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui Deus colocou no meu coração e eu estava meditando. E só explicando, isso é uma conversa entre Eliseu e o servo dele, Geazi. E para explicar também um contexto também, aqui a partir do versículo 8 diz assim que o rei da Síria ele fazia guerra ao rei de Israel. Ele estava tentando, né, armar ciladas, armar armadilhas contra o rei de Israel. E aí o rei da Síria ele tinha espiões dentro do reino de Israel, que ouvia tudo que o rei pretendia fazer, tudo que o rei de Israel estava querendo fazer, estava planejando fazer, para onde ele ia, o que, que ele fazia, de quem que ele ia comprar alguma coisa, qualquer coisa. Falava para o rei da Síria, esses espiões, né? E o rei da Síria, com base em direção de homens, ele fez, com base nas informações de homens, né, as armadilhas. Ele colocou em alguns lugares estratégicos onde o rei de Israel ia passar. Ele colocou armadilhas, colocou o exército dele lá para armar uma cilada, né, e poder atacar o rei de Israel de surpresa. Só que aí o Senhor, ele cuida dos seus, né? O Senhor cuida do seu povo. E ele inspirou o profeta Eliseu para falar com o rei de Israel, né? Para falar, em tal lugar tem a armadilha do rei da Síria lá, que ele tá armando para poder armar uma cilada e poder atacar você de surpresa, né? Guarda de passar por lá, né? E a Bíblia diz que não foi nem uma nem duas vezes, né? Foi várias vezes que isso aconteceu. E aí a Bíblia diz que esse rei da Síria ele ficou perturbado, ele ficou pensando, nossa, porque tudo que eu faço o rei de Israel parece que tá um passo à frente, deve ter espiões deles aqui, né? Ele pensou com ele, né? E depois ele falou, e falou pro deles, né? Vocês não vão me fazer saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E aí o servo falou, rei, não tem ninguém aqui que é contra o Senhor, que é um espião do rei de Israel. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fazes na tua câmara de dormir. Ou seja, a palavra de Deus diz que nada que está em oculto permanece em oculto, mas é revelado. E assim a gente vê nessa passagem que Deus ele revela para os seus servos as coisas, sabe? O que está em oculto, o que está escondido, sabe? Até o que até o que o rei da Síria fazia, falava, sei lá, sozinho, ou então no quarto dele, o profeta de Eliseu estava falando para o rei de Israel. E aí fizeram saber para o rei da Síria, né, onde estava o Eliseu, falou que estava em Dotã, e aí ele armou um exército gigante, com carros, com cavalos, com várias coisas, e foi de madrugada cercar aquela cidade. Ele foi, cercou a cidade de madrugada, e aí a palavra de Deus diz que Geazi ele saiu cedo para fazer alguma coisa, não sei o que, mas quando ele saiu e viu aquele exército, ele ficou perturbado, ele ficou desesperado, e ele chegou pro Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Né? Porque ele viu um exército gigantesco ali cercando a cidade. E aí eu imagino a cena, ele com medo, ele desesperado, porque ele viu que a morte estava ali à porta, que ele ia morrer e já era, acabou. Mas aí a gente chega nesse contexto, e a gente chega nessa palavra, na verdade, que Eliseu fala, maior são aqueles que estão conosco, não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sabe? Às vezes a gente olha para o nosso problema e a gente pensa que o nosso problema é maior que Deus, mas não é. A palavra diz que não é, nada é maior do que Deus. Deus ele é todo poderoso. E enquanto a gente permanecer no Senhor, enquanto a gente estiver obedecendo, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, sabe? Não importa o que vier na sua porta, se for praga, se for peste, se for enfermidade, se for problema financeiro,
Deus, ele é maior que qualquer coisa. E se você clamar ao Senhor e permanecer firme, o Senhor, ele vai dar a vitória para você nessa área. Sabe? E eu imagino desespero. Às vezes a gente fica desesperado, a gente fica, pela circunstância, a gente fica cego. A gente não consegue enxergar direito as coisas, sabe? E aí a gente chega nesse ponto que Eliseu orou para que o servo dele visse algo que ele não estava vendo, entendeu? E aí o servo dele viu carros e cavalos, sabe? Ao redor de Eliseu, sabe? Não é qualquer coisa, era o exército, era o exército do Senhor dos Exércitos, o exército do Deus Todo-Poderoso, sabe? Os anjos ali, os carros de fogo, os cavaleiros. Eu imagino que visão magnífica, que visão maravilhosa. Ver que o Senhor está no nosso lado, lutando a nosso favor, sabe? Você poder ver a mão do Senhor. Era nesse ponto que eu queria chegar. A prova, muitas vezes, é para a gente poder ter uma oportunidade de contemplar a mão de Deus no nosso favor, sabe? Contemplar o milagre do Senhor, sabe? Assim como o povo lá de Israel, né? Eles saíram por mão forte. A Bíblia diz que foram 10 pragas, mas não foi qualquer coisa. Foi tudo de montão, foi gafanhoto de montão a ponto de acabar com tudo. Foi rã, mas não era 10 rã, 15 rã. Era uma multidão de rã subindo por cima dos egípcios e o povo de Israel lá. Não chegou nada pro povo de Israel. Sabe, parecia que tinha um muro ali ao redor, um invisível do povo de Israel ali que estava dentro do Egito, né? Porque eles eram servos dos egípcios. Eles serviram os egípcios por 430 anos lá. E aí as pragas foram só pro povo pros egípcios, né? E pro povo de Israel, os israelitas, né, não veio nada, não tava nada. Tanto a praga dos bois, que os bois morreram lá, não vieram as pragas das moscas. Eu imagino o povo servindo, sabe? Os egípcios chicoteando ele, cheio de mosca, assim, se batendo. E o povo de Israel olhando assim, falando, tá doido, um tanto de mosca. E para eles nada, sabe? O Senhor, ele é o Todo-Poderoso e ele nos dá essa oportunidade, sabe? Na prova de poder contemplar o agir de Deus. Assim como esse povo contemplou, né, as 10 pragas e depois que saiu ainda viu o mar se abrindo no meio, né? O mar vermelho se abrindo no meio e eles passando em seco, sabe? Deus, ele cria caminhos aonde não tem. Ele fala que ele faz rios no deserto. O deserto não é para ter rio, era para ter seca, mas através do poder de Deus ele coloca rio. Ele faz tudo que quiser, sabe? O Senhor, ele faz tudo que quiser para que o nome dele seja glorificado. E outro ponto que eu queria falar é que a gente precisa conhecer melhor o nosso Deus, sabe? O Senhor, ele falou para Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eu não fui perfeitamente conhecido por eles. Ou seja, o povo de Israel teve a oportunidade de conhecer o Senhor de perto, porque a Bíblia diz que eles andavam no deserto e de manhã era na nuvem assim, ó, em cima deles, para que o sol não pegasse neles, para que eles tivessem sombra, e de noite era chama de fogo, porque no deserto ele é frio de noite, e a chama de fogo para que eles pudessem se esquentar. E Deus, ele caminhou perto deles, fez as maravilhas do lado deles, sabe? E isso tudo está registrado para que a gente possa ler, para que a gente possa conhecer melhor o Senhor. Não só isso, mas lá nos evangelhos de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos, para que a gente conhecesse melhor o Senhor Jesus. Lá em Romanos 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, essas coisas, todas essas coisas que estão na Bíblia é para nosso ensinamento, para que a gente possa conhecer melhor o Senhor. E a gente só conhece melhor o Senhor através da palavra, através da busca ao Senhor, sabe? Lendo a Bíblia, buscando o Senhor, orando, jejuando, tirando um tempo para buscar o Senhor durante o dia, né? E Deus, ele falou isso para mim, sabe? Para que a gente possa tirar mais tempo para Ele, para que a gente possa olhar com outros olhos a prova. Porque
A prova o único intuito da prova é para que a gente seja aprovado, para que lá na frente, quando nós recebermos a bênção, a gente a gente não use de qualquer jeito, igual o filho pródigo que recebeu a bênção antes do tempo, e ele acabou com todo o dinheiro. Mas a prova vem para que a gente possa ter base, para que a gente possa saber administrar a bênção que vai vir nas nossas vidas, sabe? Não é pouca. A Bíblia diz que a prova ela é leve, momentânea, é rápida, a tribulação é rápida, mas a bênção é maravilhosa, é grande, e quando você recebe a bênção, você esquece da prova, você diz, olha, aquilo que eu passei é muito pouco comparado ao que eu recebi. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas, sabe? E o terceiro ponto é mais a salvação. Aqui no contexto que eu estou falando, eles precisavam de uma salvação terrena, uma salvação terrena. Mas o nosso Deus ele não é só de salvação terrena, ou seja, você está precisando hoje de uma bênção financeira e aí você pede para o Senhor te abençoa. Ele está sendo um salvador terreno, mas o Senhor não é só um salvador terreno, ele é um salvador espiritual também. Ele quer não só ser um salvador aqui na terra, para nos dar bênçãos, para nos ajudar a prosperar, para que a gente possa receber uma vida boa, igual Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas que ele também é um salvador para no futuro, para o céu, porque a nossa morada não é aqui. Sabe, lá em João 14, versículo 2 diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, sabe, e irei e voltarei, para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejais também junto comigo, sabe, o Senhor quer ficar perto de nós, e aqui na terra a gente morre, a gente vive 100 anos, no máximo 70, 80, 90 anos mais ou menos, e isso não, é muito pouco. Na eternidade, no céu é para sempre, e isso é morada, é ficar para sempre ali, e o Senhor quer isso, quer nos levar para o céu, sabe? Por isso esse ponto tão importante, e o Senhor Jesus Cristo diz lá em Apocalipse, né? Guarda a tua coroa, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, se você tem que guardar, alguém quer tomar. Quem é que quer tomar a sua coroa? É o próprio diabo. A gente tem três inimigos: o mundo, o diabo e a nossa carne. Sabe, a nossa carne a gente mata através do jejum, que a gente mortifica a carne para que a gente possa nos esvaziar de nós mesmos para nos encher de Deus. E a oração e a palavra a gente consegue vencer, a gente vence o diabo e o mundo através da palavra, através da oração com o Senhor, porque a gente ganha intimidade, sabe? A gente ganha, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, sabe? Através da palavra do Senhor a gente adquire confiança no Senhor, sabe? Foi isso que Deus colocou no meu coração, que não importa o que aconteça, o Senhor, se a gente permanecer no Senhor, obedecendo, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, o Senhor ele vai nos dar vitórias aqui na terra, mas também ele vai nos dar a vida eterna também. Amém? Eu agradeço de coração você ter ouvido até o final essa mensagem. Se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. Deus abençoe a vida de vocês.